A graça e a paz, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas são dias de aprender do Senhor. O Senhor tem nos dado a graça de aprender um pouco mais do seu caráter, de como Ele intervém na nossa história e de como Ele é soberano e providente. Em dias de calamidade, Deus tem nos dado a graça de fazer uso de recursos que podem facilitar e nos aproximar enquanto cristãos, tanto da palavra de Deus quanto uns dos outros. Portanto, nesse momento, eu quero recomendar que você faça a sua inscrição no nosso canal de YouTube, a fim de que você possa receber todas as notificações e acompanhar os vídeos que nós estamos gravando. Sendo assim, eu convido você agora a ser abençoado por essa bela ministração da palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. Mateus 6, 25 ao 33. Por isso vos digo, não andei ansioso pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntem em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansioso quanto os seus vestiários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outro, homem de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procura todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe o que vós todos necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, quando nós olhamos para esse texto, e se nós corremos o risco de interpretarmos ele de forma literária, nós podemos imaginar que esse texto está nos encorajando ou nos incentivando a ser um preguiçoso, quando na verdade esse texto ele nos ensina que Deus ele está no controle de todas as coisas, que nossa vida está sobre os cuidados de Deus, os cuidados perfeitos de Deus, que Deus criou o homem e sustenta, que todas as nossas necessidades são conhecidas de Deus, que tudo aquilo que nós precisamos é conhecido do nosso Deus, que o nosso Deus nos criou e que nos guarda conforme a sua soberania e a vontade, e que Ele está a governar todas as coisas, que Ele criou os céus e a terra, e tudo que Ele criou está debaixo do seu governo. Nessa noite nós iremos dar um tema a essa meditação. Nossa vida está nos cuidados de Deus. Nossa vida está nos cuidados de Deus. Nós não devemos nos sentir ansiosos com nossos dias futuros. Por quê? Porque Deus, Ele está a nos guardar. Ele está a fazer aquilo que nós precisamos. E de imediato nós podemos olhar para o verso 25 e o verso 26, que diz assim: por isso vos digo, não andei ansioso pela sua vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Jesus, ele mostra a razão pela qual nós não devemos nos sentir ansiosos, pensando no amanhã como
que se amanhã fosse algo que viesse surpreender a Deus, como que o dia futuro, não fosse conhecido de Deus. Deus conhece o ontem, o hoje, e Ele conhece o amanhã. Deus é o conhecedor de todas as coisas. Na verdade, foi Deus que criou tudo, e todas as coisas estão debaixo das suas mãos. Ele governa tudo que Ele criou. Ele sabe sim o que nós precisamos. E Jesus, ele cita uma ave como um exemplo. Ora, se Deus, ele criou uma ave e ele deu a ela tudo o que ela precisa, por que não vai dar a você, que é criação dele, que foi feita à imagem e à semelhança de Deus? A ansiedade, ela antecipa os acontecimentos. Nós podemos criar coisas imaginárias na nossa cabeça e passar a sofrer como se ela já estivesse acontecendo no momento. E nos momentos adiante, possa ser que elas nem aconteçam. Mas assim, nós viemos sofrer como se ela tivesse acontecido. Nossa ansiedade é em vão. Em nada nós podemos mudar a realidade com nossa ansiedade. Aquilo que Deus escolheu para mim e para você irá acontecer. Não depende de mim, não depende de você, não depende de nós, depende de Deus. Ele que está no curso de todas as coisas. É Ele o regente da criação. Ele criou todas as coisas e as governa. O mar, a lua, o sol, os astros, todos estão debaixo do governo de Deus. Por que nós devemos andar ansiosos? Com que haveis de comer, com que haveis de beber, pelo vosso corpo, com que haveis de vestir? A nossa vida não é mais do que tudo isso? Será que o nosso corpo vale mais, a vestimenta vale mais do que o nosso corpo? Será que a nossa vida não é mais valioso do que aquilo que nós temos que comer? O nosso Deus não está no controle de todas as coisas? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele que tem cuidado de vós. A nossa ansiedade, a nossa preocupação com aquilo que está por vir é em vão, não muda em nada a realidade. Na verdade, ela só nos fez mal. Não há nada de bom na ansiedade. A ansiedade, ela tira a visão da realidade. É como se ela fosse uma cortina entre a realidade e o imaginário. E o pior é que alguém que está numa crise de ansiedade, ele vai dar mais ênfase naquilo que é imaginário do que na realidade. Por quê? A ansiedade, ela cria uma parede entre a realidade e aquilo que é imaginário. Exemplo, imagine que uma mãe, ela tem um filho e esse filho, ele vai para algum lugar e em determinada hora ela ordena que ele volte. Mas quando chega aquela hora, o filho não vem e ela começa a se preocupar. E ela tenta entrar em contato com ele sem sucesso. Então na cabeça dela possa ser que ela comece a imaginar coisas que têm acontecido ou que está acontecendo na vida daquele filho, daquela filha. E aquilo começa a lhe maltratar, a lhe machucar. Quando é tempo, horas depois, chega o filho ou a filha são e salvo. Por que você não chegou antes? E ele vai explicar o porquê. Mas eu estava preocupado com você, na minha cabeça tinha acontecido isso, tinha acontecido aquilo. Mas na verdade era uma coisa imaginária. É isso que a ansiedade faz. A ansiedade, ela tira a visão da realidade. No verso 26 diz assim: observai as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, e nem junta em celeiro. Contudo, o vosso Pai as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves do céu? Se Deus criou as aves e sustenta cada uma delas com tudo o que ela precisa, uma ave, ela não tem um roçado, ela não tem a alfaiataria, ela não sabe costurar, não sabe plantar. Contudo, ela tem o que comer e ela tem o que vestir. Então, amados, é dentro dessa realidade que nós temos que olhar. E isso não quer dizer que nós venhamos se deitar e descansar
diante disso. Por quê? Porque uma árvore adulta, ela não fica deitada no ninho. Ela tem os seus afazeres. Mesmo assim, somos nós. Não é porque Deus está no controle de todas as coisas que nós estamos alheio e deitar-se e esperar que Deus faça. Deus nos habilitou, nos deu a habilidade para que nós também viéssemos fazer aquilo que nós necessitamos. Quando nós aplicamos para a nossa vida, é que nós podemos observar que nossa ansiedade não muda em nada aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que tudo o que nós temos veio de Deus. E tudo o que virá também virá de Deus. Deus está no controle da nossa vida. Que nós não devemos temer com o dia de amanhã. Talvez não saia como nós queremos, mas com toda certeza vai ser conforme a vontade de Deus. Nossa provisão está em Deus. Eu convido você a olhar para Mateus, no capítulo 6, o verso 27 e o 28. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto os seus vestiários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Ficar ansioso, amados irmãos, quanto ao nosso futuro, pode ser uma desonra a Deus. Nós podemos estar dizendo com as nossas atitudes que Deus, Ele não sabe cuidar de nós. Na verdade, é um pecado nós estarmos ansiosos quanto o dia de amanhã. Nós temos que confiar em Deus, que Deus nos criou e nos sustenta e nos sustentará. Que Ele está a par de todas as situações da nossa vida e que Ele está no controle de todas as coisas. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Qual? Qual o homem que com a sua ansiedade aumentou 1 minuto da sua vida? Ou diminuiu? Quem é que tem o poder de surpreender a Deus? Quem é que pode chegar diante de Deus e mudar aquilo que Ele já estabeleceu? Nada que Deus criou pode ser alterado, não pode ser atribuído nem diminuído. Deus, Ele é o Deus que fez tudo perfeito e tudo quanto Ele fez durará eternamente. Nossa ansiedade não muda em nada, pelo contrário, ela só nos faz mal. Como está escrito em Provérbios 12, o verso 25. A ansiedade, ela deixa o homem abatido. Ele tira ela drena as suas forças. A ansiedade só nos faz mal. A razão não pode ser vencida. Nunca, a razão nunca pode ser vencida. Nós temos que olhar a coisa pela razão, nunca pela emoção. Ou seja, Deus, Ele criou todas as coisas. Se nós precisamos de algo amanhã, nós não podemos parar hoje de uma forma ansiosa, querendo adivinhar o que vai acontecer amanhã. Vivemos o hoje e esperemos o que vem amanhã. O verso 28 diz: por que andai ansiosos quanto os seus vestiários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Os lírios do campo eram umas lindas flores que nasciam nas campinas lá na Palestina. E era linda de várias cores, muito linda mesmo. Mas quando o sol chegava, aquele sol causticante, ela só duraria de 2 a 3 dias. Ora, se Deus, na sua soberania, Ele vestiu a terra com flores bonitas que logo depois ia ser derrotada pelo sol, por que que Ele não se preocupa com nossos vestiários? Porque Ele não cuida de nos vestir. Aí está a importância de não querer estar se deparado, debruçado sobre a ansiedade, mas olhando pela razão e crendo no Deus que pode todas as coisas. Deus fez tudo, Ele fez todas as coisas. Se Deus quiser, Ele pode mudar as estações ou usar aquilo que já tem na terra para que a sua vontade seja estabelecida. Deus é Deus. Ele tem tudo sobre as suas mãos e nada fugiu nem fugirá do curso da sua vontade.
E quando nós aplicamos para a nossa vida, nós temos muito que aprender com a criação, com a beleza das aves. E nós temos que aprender a esperar em Deus. Se Deus cuida da criação, nós devemos se lembrar que nós somos criaturas de Deus, que Ele também está cuidando da nossa vida, que nossa vida está sobre a sua vontade. Deus sabe o que nós precisamos. O verso 29 e o verso 30 diz: contudo, eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e que hoje existe e que amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outro, homem de pequena fé. Você pode perceber que aqui Jesus ele ainda está estendendo o assunto sobre os lírios do campo. Ele está dizendo que Deus cria ele. E aqui ele diz o destino final dos lírios do campo. Porque lembra quando eu falei que depois que o sol causticante vinha sobre os lírios, ele secava, ele só durava de 2 a 3 dias. O que acontecia posteriormente a isso? A mulher, ela vinha com o seu borná, ou seja, com um bisaco, com uma instrumentária que é aqui do lado, e ela recolhia tudo aquilo e levava para que à noite ela esquentasse a sua sala como se fosse uma lareira, ou então ela usava ele para assar os pães. Ora, se Deus, ele cria os lírios do campo e a finalidade dele é queimar no fogo, quanto mais a nós. Nós temos importância para Deus. Deus nos criou com finalidade. Cada um de nós temos um propósito aqui na terra. E o propósito de Deus, na minha e na sua vida, Ele irá estabelecer. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. É impossível que a vontade de Deus não venha a ser estabelecida. Nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Se Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, por que Ele não cuida dele? É claro que Ele vai cuidar. E vai cuidar com perfeição. Deus, Ele está a renovar a nossa força. Ele renova a cada um de nós. O verso 30 diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais vós, outro, homens de pequena fé. Homens de pequena fé, ou seja, confiar totalmente em Deus. Que Deus, Ele está no controle de toda a criação. Que Ele criou todas as coisas e sustenta cada uma delas. Deus, Ele é o agente da criação. Ele criou tudo e está a governar todas elas. Ele está cuidando de cada uma delas e cada um de nós. Nossa vida está debaixo da vontade de Deus. Ele está cuidando da minha e da sua vida conforme a sua vontade. O Brasil está debaixo da vontade de Deus. João Pessoa está debaixo da vontade de Deus. Todo o universo está sobre a vontade de Deus. E quando nós aplicamos para a nossa vida, nós devemos perceber que nós estamos seguros em Deus. Tudo o que nós precisamos, Ele é conhecedor. Ele sabe fazer com perfeição aquilo que nós precisamos. Que nós devemos descansar nele, acreditando que Ele está no domínio de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Possa ser que nós nem estejamos entendendo, mas Ele está a governar. Deus é o Senhor do futuro também. Portanto,
Não inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O vosso Pai Celeste, que sabe dar o que vós necessitais. Jesus, ele concluiu o argumento do que ele vinha falando. Você pode ver que ele volta a falar do comer e do beber e das vestes. Mais uma vez, nós temos que se deleitar na pessoa de Deus, de descansar na pessoa de Deus, de acreditar na pessoa de Deus. Nós não devemos perder a nossa paz pensando no que nós iremos comer, no que nós iremos beber, e se nós temos para nos vestir depois. Deus, ele está no controle de todas as coisas. O comer, o beber e o vestir, ele nos garante. Não fazia assim os ímpios. Os ímpios, ele guardava, não se precavendo, mas ele guardava não acreditando que Deus era bom o suficiente para dar amanhã. E o povo de Deus, muitas vezes, ele é tendente a fazer isso assim. Assim também. Se você se lembrar, quando o povo de Israel, ele estava no caminho no deserto, e Deus, ele derramou codornizes sobre a terra, e ele ordenou que o povo pegasse só de comer na hora do almoço, e o povo pegava e ainda guardava para a janta, sabendo que Deus ia dar. E assim somos nós desconfiamos muitas vezes do nosso Deus, em nossas atitudes. E isso não quer dizer, amados irmãos, que nós não venhamos nos preparar para o dia de amanhã. Não, isso seria insensatez, mas que nós venhamos fazer isso, mas segundo a vontade de Deus. Que isso reflita na glória de Deus, no poder de Deus, sabendo que Ele está a cuidar de nós. E o verso 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer, amado, tomar o governo soberano de Deus com o nosso relacionamento perfeito com Deus. Nossas preocupações quanto ao dia de amanhã, isso não muda em nada. Isso só nos faz mal. E Deus, Ele está sim no controle de nossa vida. Nossa vida está nas mãos de Deus e nós não devemos nos preocupar com Ele. Na verdade, o que nós devemos se preocupar é com o reino de Deus. Nos lembrar que aqui na terra tudo é passageiro, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 18. Nós devemos buscar as coisas do alto, como está escrito em Colossenses 3, no verso 1. Tudo aqui na terra é passageiro. O nosso Deus, Ele está a governar a nossa vida. Que nós venhamos descansar na sua presença. Que nós venhamos descansar no seu poder. Ele é aquele que pode todas as coisas. A conclusão de tudo isso, amados irmãos, é que nós estamos totalmente seguros no Deus que nos chamou, naquele que está a fazer e que terminará. A obra que Ele iniciou na nossa vida, Ele terminará. Pode ter certeza disso, por isso que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca as suas pérolas. Portanto, se já estáis ressuscitado com Cristo, buscais as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, porque nela foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, seja trono, seja denominações, quer principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e por meio dele. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército pelo Espírito de sua boca. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, eu faço tudo. Eu sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Eu guiarei o cego pelos caminhos que eles não conhecem. Eu fazê-lo-ei andar pelas veredas direitas, torná-lo-ei as
treva luz perante as suas coisas. Farei aquilo que está torto se endireitar. Coisas assim lhe farei e nunca lhe desampararei. Eu sou o Senhor, eu sou o último e fora de mim não há Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fiel é o Deus que vos chama, o qual também o fará. Amém.